Fala pessoal, é um prazer imenso estar aqui compartilhando conhecimento com todos vocês. Estamos em mais uma videoaula do curso Documentações em R. É um prazer imenso estar aqui compartilhando conhecimento com todos vocês. Nesse sentido, nós estamos em mais uma aula, hoje especificamente, ainda tratando da criação de tabelas em Markdown. O que nós vamos fazer nesse momento vai ser justamente criarmos tabela usando o código LaTeX. Então, para isso, o que é que nós precisaremos? Nós precisaremos, no caso, estarmos com a internet ligada, vir aqui no quarto quadrante, na aba Packages e no botão Install, e nós vamos instalar um pacote chamado TinyText. TinyText. Tá aqui ele, ó. No meu caso, eu não vou instalar porque eu já tenho ele instalado. Que situação será essa que nós precisaremos instalar o TinyText? Para aqueles que não têm, vem aqui e aperta o botão Install com o checkbox ativado das dependências de outros pacotes ou de outros binários que forem necessários. O que acontece nesse sentido? Eu, no meu caso, estou aqui no sistema operacional Windows, então nós temos uma instalação que a gente faz independente de RStudio, porque eu sou um usuário de LaTeX, e nós instalamos o MikTeX, que é uma base de programas, vamos supor, vamos dizer, de softwares, ou de binários, de executáveis, vamos pensar assim, em que a gente consegue trabalhar com LaTeX. Aí nós vamos baixar um editor que consegue entender LaTeX e vamos fazer as devidas criações de documentos em arquivos.tex. Nesse caso, se você não está no Windows ou não está no Linux, especificamente, você não precisa se preocupar pensando naquela pessoa que não é usuário especificamente. Então, claro que essa aula é específica para aqueles que já têm uma ambientação em LaTeX. Então, se você já tem o seu MikTeX instalado ou qualquer outra versão, seja no Windows, no Linux ou em qualquer outro sistema operacional, você não precisa se preocupar na compilação, que ocorrerá de forma normal, independente de você instalar o pacote TinyText ou não, tá? Porque provavelmente ele vai procurar, na hora que nós criarmos algum código em LaTeX, o RMD especificamente, ele vai procurar por programas específicos em que consiga compilar o código em LaTeX. E o que é que vai acontecer? O nosso output, a nossa saída, ela será um PDF. Então, eu vou dar uma outra forma em que, se você tem o objetivo de cuja saída seja um PDF, você pode utilizar código LaTeX para isso. Então, pegando parte do código do que nós aprendemos na aula 6, eu simplesmente fiz uma tabelinha aqui de notas de alguns alunos, bem como seus respectivos períodos de curso. Apenas um exemplo. Eu melhorei ela aqui um pouco mais, em que aqui eu estou na minha saída, só para a gente visualizar em HTML, em que essa saída aqui agora, ela vai me mostrar dessa forma. Vamos compilar aqui. Tá vendo a renderização? Então, o RMD ele está sendo compilado para o HTML especificamente, e aqui eu vou ver justamente a nossa saída. Aqui eu criei, nesse caso aqui, eu criei um código especificamente, na realidade, um ambiente, né, Markdown, simplesmente para que a gente consiga visualizar aqui o código, como é que ele foi feito e a sua saída, tá? Aqui nós temos o título da tabela e aqui como é que ela foi escrita. Faltou aqui apenas inserir essa parte final aqui dos dois pontos, que é justamente a forma de como nós inserimos o nosso título aqui, né? Ó. E aí a gente consegue
especificamente mostrar na íntegra esse código. O que nós vamos fazer agora é pegar esse código em Markdown e o que nós vamos fazer é criar o nosso código em LaTeX. Então, nós vamos fazer essa mesma situação aqui. Ao invés de fazermos isso em Markdown, nós vamos criar isso em LaTeX. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a minha criação de tabelas. Vou distinguir da seguinte forma. Aqui eu tenho criação de tabelas. Eu já tenho essa parte aqui de tabelas no início. Eu vou simplesmente intitular isso daqui, que foi escrito em Markdown. E nós vamos fazer agora a nossa criação em código LaTeX. Tá? Vou botar simplesmente assim. Uma coisa que vai ser interessante nesse aspecto agora é que este nosso código, ele precisa de um output não mais em HTML, em PDF. E aí o que é que nós vamos observar? No ato de eu clicar nesse botão, aqui embaixo vai aparecer uma segunda entrada que vai ser PDF_document, que vai ser justamente o output em que a conversão será em PDF. Aqui eu não preciso momentaneamente me preocupar em configurações específicas, porque no ato de eu clicar nesse botão, ele já automaticamente vai fazer isso para mim. Então vamos lá para a criação. A criação da tabela, assim como existem os chunks, os ambientes de código num arquivo .rmd, no código LaTeX nós temos esses ambientes delimitados pelas limitações begin, /end alguma coisa. No caso, eu vou fazer uma tabela, então eu vou criar begin table e end table. Vamos centralizar com esse comando centering e especificamente nós vamos iniciar a criação de nossa tabela com outro ambiente chamado begin tabular, end tabular. Poderia melhorar aqui essa hierarquização? Poderia, ó. Se eu quisesse, eu posso para eu poder controlar melhor isso daqui. Perceba aqui no nosso caso que nós temos 3 colunas. Então, a gente acrescenta aqui mais outra chave e vamos especificamente mostrar para vocês as limitações, quer dizer, a inserção dessas 3 colunas. No nosso caso, a gente simplesmente usa as iniciais C, CC. Esses 3 Cs representam as 3 colunas e essa letrinha C significa que essas colunas terão um alinhamento centralizado. Se nós quiséssemos um alinhamento à esquerda, na primeira coluna eu colocaria a inicial L de left. E se eu quisesse o alinhamento à direita, eu colocaria a inicial R de right. Então, no nosso caso, eu não vou colocar, eu vou simplesmente deixar C. O que é que nós vamos fazer no nosso código agora? Vamos colocar o nosso título. Primeiro, nós vamos fazer uma linha inicial, determinada pelo comando hline. E agora, nós vamos inserir os nomes. No nosso caso, eu tenho primeiro o nome aluno. E como nós temos em LaTeX a criação do negrito, né? A formatação do texto em negrito, no nosso caso, tudo em LaTeX é via comando. Então, nós vamos usar text bf, abre chave, fecha chave, delimitando qual é o texto que eu quero em negrito. Então, nesse caso, aluno, delimitarei as colunas por meio de um i comercial, e aí eu vou colocar as outras situações, que vai ser o text para notas, delimito com o i comercial, e o próximo será período.
O que é que nós vamos fazer aqui nesse caso? Aqui nessa situação, o que nós vamos fazer vai ser justamente quando eu quero uma quebra de linha para a sequência do outro formato que nós teremos aqui, nós vamos usar barras invertidas, tá? Ó, nesse caso aqui, que vai ser barra, barra, e aí eu dou sequência à próxima linha que nós iremos realizar. Nesse caso aqui, eu estou fazendo aqui em cima do tabular, que isso aqui está errado, tá? Então, é aqui em cima de período, ó, barra, barra, e aí eu continuo. No caso, vai entrar João, que nesse caso não tem o formato em negrito desse texto, e aí eu vou simplesmente colocar o i comercial e vou colocar o valor 8,2. Se eu quiser colocar isso num formato em LaTeX para melhorar essa renderização da fonte numérica, essa compilação da fonte numérica, eu posso separar ou posso delimitar esses números em dólar. Veja que o LaTeX, o RStudio já automaticamente me mostra como é que fica esse formato. E comercial e depois o valor primeiro. Posso colocar assim ou delimitado pelo dólar. Como eu terminei essa segunda linha, barra, barra, e aí eu venho com as demais situações. Eu já tenho isso aqui preparado, então nesse caso aqui eu vou simplesmente acrescentar as demais situações, finalizando com o H-line, ó. Nesse caso aqui. Bem, o que acontece aqui de interessante é que, como no cabeçalho, eu vou delimitar por um outro H-line, porque eu tenho uma linha inicial do início da tabela e uma final, ó. E aqui no cabeçalho, eu delimito o cabeçalho para as demais linhas também por um H-line. Vamos visualizar como é que vai ficar inicialmente essa tabela? Eu vou simplesmente aqui colocar alguns comandos e ele simplesmente não vai... Uma coisa que existe em LaTeX é que quando a gente cria uma tabela, se a gente não fixa o local específico, ela pode permear, se dispõe em qualquer parte da página. Ela se ambienta automaticamente. Nesse caso, a exclamação, bem como essas demais letrinhas, a gente especificamente determina como se a gente forçasse que a tabela ela se posicionasse aqui especificamente. Vamos lá visualizar o que é que vai acontecer agora. Veja que agora nós não vamos mais visualizar isso em HTML. Será em PDF e automaticamente, como eu falei, vai haver o acréscimo do output PDF underline document. Percebem agora? E automaticamente, se eu simplesmente clico nesse botão, ele vai sempre prevalecer a primeira linha que está após o output. Então, sempre ele vai para o PDF. Então, ele só vai reproduzir o HTML quando eu determinar aqui especificamente, ó, HTML. Senão, o padrão será PDF underline. Aqui aconteceu algum errinho que ele pode estar relacionado justamente... Vamos visualizar aqui o que pode ter acontecido no LaTeX. Vamos visualizar aqui. Então, porque esse comando aqui, center, está errado, tá? Ó. Então, não é centering, é centering. Tá? Ó. Vamos compilar de novo. Aqui eu vou aumentar agora um pouco para que vocês possam visualizar o comando propriamente dito. E agora haverá a compilação. Nesse passo, se eu vier aqui no meu output, aqui nos meus files, veja que o RMD está criando o ponto .text, que automaticamente isso vai gerar um PDF ao final da compilação. Esse text aqui, ele pode em algumas situações sumir e ficar apenas com o PDF no final. A gente tem como pedir para que esses arquivos eles fiquem, se assim a gente desejar. A gente determina isso aqui no cabeçalho, mas isso não é o objetivo da videoaula de hoje, tá? O que a gente só quer ver ao final é justamente o formato e como é que vai ficar essa tabelinha justamente aqui.
Aqui a gente teve algumas informações de aviso, mas nós não vamos ter nenhuma intercorrência, não. Se eu clicar aqui no PDF para visualizar, eu vou conseguir visualizar esse meu PDF. Aqui nós estamos vendo justamente o output do Markdown e aqui é o formatinho do que eu estou visualizando em LaTeX. Perceba que aqui, como eu botei dentro do $, aconteceu essa renderização que acabou não sendo coerente com aquilo que eu queria, né? Aqui nesse caso do primeiro período. Então, o que é que a gente pode fazer? Vamos retirar isso do $, porque a configuração anterior ficou legal. Eu só vou precisar agora acrescentar aqui, para a gente finalizar esta nossa aula, é a subseção do input. Eu quero colocar na íntegra, então eu posso usar o apoio desse chunk aqui, ao invés de CR, é LaTeX. Vamos inserir esse código para que a gente possa visualizá-lo. E aqui vai ser o nosso output. Então, uma subseção e a nossa saída. Output. Vamos novamente compilar e visualizar o resultado desta compilação. Então, mais uma vez, você vai perceber que o arquivo tex, ele não tex, mas tec, tá? O arquivo tec, ele será criado temporariamente para que possa haver a compilação justamente do arquivo em PDF. Veja que aqui ele está sendo criado. É claro que como eu estou fazendo a gravação, essa compilação está sendo feita de forma mais lenta devido ao processamento. Não é que isso seja tão pesado, tá? É porque devido à minha máquina, pelo fato de estar fazendo a gravação, ela está usando muito da memória e aí está acabando sendo lento, mas acaba ajudando o que nós queremos perceber na aula. Então, aqui no nosso PDF, vamos perceber, então, aqui o nosso formato de como é que está. Aqui é o meu código e aqui é o output do código. Perceba que isso aqui é uma nova forma. Tem formas de melhorar isso? Tem. Aí você já sabe a base. O que você precisa fazer agora é aprofundar. É ver linhas de comando em que você pode melhorar. Eu quero essas linhas coloridas, não coloridas. E aí você pode brincar de diversas formas. Você pode entrar na internet, no navegador e colocar LaTeX, inserir cor em linha de tabela ou Markdown, que você queira fazer isso. Aí vai da sua forma de querer ir melhorando esses materiais. Tranquilo? Era isso que queríamos falar nessa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer sugestão ou crítica, manda mensagem para nós, que vai ser um prazer melhorar e também atender, tentar resolver alguma de suas dúvidas. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!